História da Pré-Reforma Protestante, parte 3. Coragem para estabelecer a verdade. Um homem que enfrentou a oposição em nome da verdade. Vamos falar agora sobre coragem para estabelecer a verdade. Apesar de sua proteção do rei, surge um cenário, o arcebispo de Praga, chamado Zbigniew, o ex-militar e agora superior de Rus, um estrategista que usou dos seus recursos financeiros e políticos para obter este poderoso cargo no arcebispo de Praga. Zbigniew não teve qualquer preparo teológico ou formação eclesiástica. A missão dele era de erradicar a heresia de Wycliffe, ou Wycliffe, como queira, naquela região, com o ganhar favores do Papa. Então, Zbigniew tornou-se grande inimigo na causa do reformista de Rus, ou Hus, como se pronunciam alguns. Radicalismo ou fidelidade de Deus? Vamos prosseguir. Hus, influenciado pelos escritos de John Wycliffe, tornava-se cada vez mais um zeloso pela reforma da Igreja de Jesus Cristo. Começa então a andar em terreno perigoso. Em 1405, declara que a suposta aparição do sangue de Jesus nos elementos da comunhão não passava de embuste ou engano. Em seus sermões, condenava o pecado dos padres na época, bispos, arcebispos. Declarava que os crentes tinham o mesmo direito que os sacerdotes que participarem do cálice, da ceia, e não somente do pão. Ridicularizava o pretendo poder dos sacerdotes de conceder o Espírito Santo a uma pessoa ou mandarem para o inferno. Isso, na época, é lógico. Foram muitas e duras as críticas expostas por Hus do púlpito, ou púlpito, podemos pronunciar assim, de sua igreja e da tinta de sua pena. Hus via a Igreja de Cristo em uma situação de calamidade, e não pôde se conter diante de tantas irregularidades. Consequentemente, a igreja começou a reagir. Zbigniew ficou enfurecido, inimigo de Hus, ao saber que muitos pregadores, seguidores de Hus, o acusavam Zbigniew de simonia, venda de milagres e imoralidade. Então, esse inimigo de Hus resolveu calá-lo, prendendo-o. Entretanto, Hus respondeu: como pode haver sacerdotes imorais andando por suas ruas livremente, enquanto que os humildes, homens de Deus, então enjaulados, ou seja, presos como hereges e sofrendo privações por causa da proclamação do Evangelho? O arcebispo Zbigniew passou a enviar espias à igreja de Hus, ou Rus, para ouvir seus sermões. Hus sabia disso, mas não se intimidava. Com a força do Espírito Santo, Hus tornou-se um gigante em plena Idade Média. Era reservado àquele que é o Senhor da Igreja e da história,
Sim, Rus enfrentou um poder corrupto dentro da própria igreja e não temeu na época. Seu único temor era reservado àquele que é Senhor da igreja e da história. Ao constatarmos isso, podemos perceber quão omissos somos nós hoje, diante de tantas injustiças que verificamos em nossos dias. A coragem audaz de John Hus não deveria nos mover em favor do reino de Deus? Uma pergunta para reflexão. Outro ponto importante: o homem que perdeu a batalha, mas não a guerra. Uma cilada para John Hus, ano de 1412. Hus recebeu as ordens do próprio Papa para se calar, mas não calou. Em 1412, o Papa 23 proclamou uma cruzada contra o rei de Nápoles, que tornara-se rebelde. Para levantar fundos contra a guerra, o Papa insistiu a venda de indulgência, venda de perdão, em larga escala por todo o império. Hus ficou horrorizado com isso. Declarou: mesmo que o fogo pare de queimar, o meu corpo seja colocado diante dos meus olhos e não obedecerei. E ainda, diante da grande pressão, declarou: ficarei em silêncio? Deus não permita. Ai de mim se eu me calar. É melhor morrer do que não me expor diante dessa impiedade, e o que me faria participante da culpa e do inferno. Muito bem. Excomungado já 4 vezes, Hus resolveu exilar-se voluntariamente, para que a sua igreja não fosse privada das ministrações. Foi para o sul da Boêmia, onde escreveu livros, pregou sermões em seus vilarejos. 2 anos depois, o Papa convocou um concílio em Constança e convidou Hus, depois de receber garantias do Império da Boêmia, Sigismund, meio-irmão do rei Václav, que prometeu conceder-lhe salvo-conduto enquanto estivesse em Constança. Hus aceitou o convite. Foi na segunda semana em que estava em Constança. Hus foi preso e ficou naquela condição por vários meses, enquanto o concílio prosseguia. Uma triste ironia. Hus sofria amargamente na prisão, onde se encontrava um luxuoso hotel. As condições na cela eram tão precárias que Hus ficou seriamente enfermo e quase morreu. Nenhuma oportunidade de defesa lhe foi dada. A morte do reformador. Finalmente Hus foi chamado para o concílio a advertir: reconsidere os seus escritos ou morra. Olha só, Hus, o reformador, não voltou atrás. Então rasgaram suas vestes e colocaram sua cabeça numa mitra de papel com três coisas desenhadas nesse papel. E disseram: eis um herege. Acompanhado por uma multidão, Hus, amarrado, puxado pelas ruas de Constança, foi ao local de sua morte. Na presença de homens, mulheres, velhos e crianças, Hus foi amarrado numa estaca. Eles deram mais uma oportunidade para rever seu ensino. Mas, em um grito, respondeu: Deus é minha testemunha de que a principal intenção foi tão somente libertar os homens de seus pecados, baseado na verdade do Evangelho, que preguei e ensinei
estou realmente feliz em morrer hoje, diz ele. Com essas palavras, um sinal foi dado ao executor que acendeu a fogueira. Por entre as chamas e fumaça rosa entrou sua melodia. Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. E assim, ele faleceu cantando. Esse reformador, amados, enfrentou pressões terríveis. Poderia viver uma vida confortável, desfrutando de seus status de mestre, líder religioso. Mas como Moisés, preferiu ser maltratado a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio Cristo por maiores riquezas de tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 25 e 26. Apesar de morto, John Hus não foi derrotado. Deixou um legado para a causa da reforma protestante, que surgiu décadas depois com Martinho Lutero. Tanto Wycliffe como Hus foram sementes semeadas no seu tempo, que brotaram anos mais tarde, cujos frutos colhemos ainda até hoje, que possamos, como verdadeiros cristãos, defender a verdade do Evangelho, amados irmãos, e com muita sabedoria, humildade na presença de Deus. Um dos principais sustentáculos da reforma protestante do século XVI foi a afirmação da suficiência das Escrituras. Sola Scriptura significa somente as Escrituras em latim. Com isso, os reformadores enfatizavam que somente a Bíblia é a única autoridade infalível dentro da Igreja. Somente as Escrituras são incondicionalmente autoritativa regra de fé. Amados irmãos, um dos problemas fundamentais entre os cristãos do século XX está em não aceitação da teoria confessional, prática vivencial da Bíblia autoritativa, inerrante e infalível palavra de Deus. Amados, devemos ter cuidado. O desvio teológico de doutrinas no nosso tempo tem contribuído de forma acentuada para que os homens não mais discutam a palavra de Deus. Por isso, não posso gozar da sua operação eficaz, levada do efeito pelo Espírito Santo. Então, devemos tomar cuidado com as novas heresias de sempre presente. Os reformadores, eles defenderam as Escrituras Sagradas, eram líderes, eles foram apologistas também. Hus e John Wycliffe. Deus é autor das Escrituras, amados, mesmo sendo a Bíblia registrada por homens, falando do pecado do homem, descrevendo a desobediência circunstancial de seus autores secundários. A palavra é prioridade, é um livro divino. Então, esses homens, eles experimentaram o poder da palavra. Esses dois líderes da pré-reforma foram até o fim, porque eles reconheceram a suficiência das Escrituras Sagradas. Eles reconheceram a palavra dos profetas, dos apóstolos, de Jesus Cristo. Eles creram nas afirmações diretas da Escritura. Eles pregavam a suficiência das Escrituras Sagradas. Esses dois reformadores, amados diretos irmãos, portanto, a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, inspiração divina. Então, amados, vamos prosseguir com zelo, estudando as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe. Você pode ter muito aprendido acerca da história da pré-reforma protestante através desses dois líderes que foram fiéis até o fim, em nome do Senhor Jesus.